Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série comentando sobre o livro dos meios às mediações. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No anterior, a gente fez uma abordagem de uma série de teóricos que o Jesus Martim Barbeiro descreve para compor toda uma visão que se criou nessa relação entre população, entre povo, entre hegemonia, entre os meios de comunicação, o poder da comunicação. No vídeo de hoje, a gente vai discutir um pouco mais sobre como esses autores participaram do estabelecimento dessa visão sobre como a relação da sociedade com os meios de comunicação funciona. Primeiro, como a gente comentou no vídeo anterior, a gente tem a perspectiva do iluminismo e essa perspectiva colocava a razão como a principal característica do ser humano e com isso pensava-se por exclusão de que a população, de que o povão, de que as pessoas em geral seriam incapazes de usar a razão e por causa disso você teria uma pequena classe elitizada que teria a razão. Então, por essa perspectiva, a gente vai ter o povo considerado como vulgo, como ignorante. E essa é uma visão que se tornou extremamente preponderante, porque essa visão é muito comum, de pensar que o povo é burro, de que o povo é manipulado pelos políticos, que o povo é manipulado pela imprensa, pela indústria publicitária, etc. Logo em seguida, a gente vai ter o romantismo que cria uma narrativa colocando esse vulgo como a principal razão de ser do mundo, a razão de ser da sociedade, a razão de ser da política. E com isso, a gente tem uma dicotomia. De um lado, o pensamento elitista que pensa que o povo é ignorante, e por outro lado, esse pensamento romântico que vai considerar que essa população é o centro da existência, então não se poderia negar sua importância, tanto na política, na sociedade, em qualquer assunto público. Essa visão, essa dicotomia, ela basicamente vai definir como serão essas discussões em relação ao povo. Por um lado, o povo enquanto ignorante, como uma massa amorfa, enquanto massa manipulável. Por outro lado, o povo como a razão de ser do mundo, a razão de ser da sociedade, e um grupo onde diversas construções culturais, diversos pontos de vista, muita coisa vai estar acontecendo. A gente pode pegar esses dois pensamentos e interagir no século XX com a visão do Ortega y Gasset. O Ortega y Gasset, ele criticava que a ascensão dessa massa para o espaço público gerava um decréscimo na qualidade daquilo que a gente tem como característica do espaço público, ou seja, a cultura vai ter queda, a política vai ter queda, tudo aquilo que é caracterizado como público vai ser piorado, vai ser de baixa qualidade, porque ele passa a estar em função de uma população que é ignorante. Ou seja, pela visão do Ortega y Gasset, a gente vai ter na cultura popular uma decadência de qualidade, a música vai ser de pior qualidade, a indústria de cinema vai ter produções de baixa qualidade, o próprio debate político vai ser de baixa qualidade, porque ele vai ser orientado para essa massa ignorante. Ou seja, o discurso da política não vai ser um discurso racional, não vai ser um discurso intelectualizado, vai ser um discurso justamente voltado para essa massa ignorante. Então, até mesmo naquilo que tange ao poder público, você vai ter uma piora de qualidade de acordo com essa visão. Uma outra visão que foi muito importante, muito influente, foi do marxismo. Marx vai definir povo enquanto classe operária em oposição a uma elite composta pela burguesia. E nessa dualidade a gente vai ter uma relação de poder na qual a burguesia
tem o controle do poder sobre a classe proletariada. E o Marx coloca que a fonte desse poder está na alienação. A classe burguesa consegue alienar o proletariado e, com isso, gera essa relação de poder sobre ela. Essa é a definição de alienação, ela foi muito influente em outros autores, como a gente viu no Gramsci, na Escola de Frankfurt e no Althusser. Em todos os pensadores, a ideia de alienação foi trabalhada como uma ferramenta de domínio dessa classe burguesa sobre o proletariado. Tanto em Gramsci como no Althusser, a gente vai ter essa questão de ideologia vista como algo que as instituições, como por exemplo a mídia, o sistema educacional e toda a estrutura existente que gera esse poder de comunicação, vai exercer em função de um modelo econômico, social e um domínio de dominação de uma classe sobre a outra. Então, aqui a percepção dos meios de comunicação vai ser de que toda a comunicação ela está imbuída de uma ideologia de uma determinada classe. E esse é outro discurso que é extremamente forte. De se pensar que os meios de comunicação eles dominam a população, que eles mentem para a população, que eles desinformam a população, que eles alienam, que eles controlam a população, que eles determinam o que é a verdade. Então, essa é uma outra visão também que foi extremamente importante nessa concepção de povo, de relação de povo com meios de comunicação, que o Jesus Martins Barbeiro trabalha. A Escola de Frankfurt ela vai lidar também com essa questão de dominação e meios de comunicação e poder, porém com uma perspectiva diferente. A Escola de Frankfurt ela trabalha com a ideia de que o capitalismo criou uma indústria cultural, e essa indústria cultural ela estaria imbuída não do objetivo libertador que o pensamento humano, que a razão sempre teve, e sim com uma objetivação de gerar lucros para um determinado mercado. Mercado publicitário, mercado fonográfico, mercado cinematográfico e tantos outros que a gente puder pensar. Então, você tem uma perda do poder libertador da arte, da cultura, e ela se torna uma instância de dominação. Então, a indústria cultural ela vai ser também um elemento de dominação nessa perspectiva marxista sobre como funcionam essa relação dos meios de comunicação. Nos autores, após 1950, como a gente também já comentou, a gente vai ter o Foucault, Edgar Morin e o Jean Baudrillard. O Foucault vai pensar que a relação de poder na sociedade é composta por uma teia. Não existe alguém que detém o poder sobre o outro. Isso é uma complexa estrutura em que o poder circula. O Edgar Morin vai pensar a comunicação através dos esquemas de simbologia, de símbolos, de sinais que são emitidos. Por que uma publicidade se torna atraente para alguém? Por que um determinado produto lançado no mercado se torna atraente? Por que a foto de uma atriz famosa, de um ator famoso, gera repercussão entre as pessoas, gera algum tipo de sentimento. Então, o Edgar Morin ele vai levar esse olhar mais profundo sobre como a comunicação funciona. E o Baudrillard ele vai pensar que as mensagens se tornam algo novo a ser analisado. Uma mensagem não é meramente uma reprodução de algo. Uma fotografia que é tirada de alguém não é só uma representação daquela pessoa, e sim é uma mensagem própria, uma mensagem única, é algo que tem vida própria, digamos assim, independentemente do original. Então, a mensagem seria um simulacro da realidade, seria uma outra coisa independente, enquanto tal tem que ser percebida assim. Então, a gente pode através da ótica de todos esses pensadores, chegar a uma compreensão de como ocorreu toda a formulação do pensamento que está envolvida nessa relação entre a sociedade e os meios de comunicação. A gente vai ter uma ótica sobre o povo manipulado, o povo como uma espécie de fantoche na mão de grupos poderosos. A gente vai ter uma visão
de que existe uma relação, uma luta de classes entre duas classes bem definidas, o proletariado e a burguesia, e que a burguesia detém nas suas mãos todo um sistema de comunicação que vai gerar uma ideologia, e essa ideologia vai alienar a população e vai permitir o seu controle. E nos pensadores mais recentes a gente vai ter a maior influência sobre o conceito de mediações que o Martim Barbeiro trabalha. Através do pensamento do Foucault, do Morin e do Baudrillard, a gente vai ter uma perspectiva que destoa dessa anterior. A perspectiva anterior pensava sempre a população como indefesa, como um fantoche, com pouca liberdade, com pouca capacidade, mesmo entre os grupos que se colocam como progressistas, como o caso dos marxistas, a gente vai ter uma desvalorização da classe proletariada, porque sempre a colocam justamente como manipulado, como alguém que não tem, com pessoas que não têm vontade própria, com pessoas que não conseguem ir contra uma corrente dominante. Então, nesses três últimos autores, a gente vai ter um embasamento de como o Martim Barbeiro elaborou a sua teoria, pensando que as comunicações são estabelecidas por uma rede de poder muito mais complexa do que meramente um dominador sobre um dominado. O Morin, que vai pensar que é preciso entender como funcionam essa rede de signos, essa rede de significados e como isso vai afetar todas as pessoas. E o Baudrillard, que ao lançar essa ideia de simulacro, também vai colocar que é preciso compreender como essas mensagens emitidas vão gerar efeito nas pessoas a partir do momento que são imbuídas de uma série de significados. Então, no próximo vídeo a gente vai falar justamente sobre, de uma forma um pouco mais aprofundada, sobre esse conceito de mediações que o Jesus Martí Barbeiro trabalha. A gente viu aqui então toda uma construção de um pensamento prévio, um pensamento que foi imbuído de toda uma visão que coloca sempre, normalmente, o povo como uma classe baixa e subalterna. E no próximo vídeo a gente vai ver como o Martim Barbeiro justamente tenta pensar isso de uma forma diferenciada. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.